Vamos ver agora se vai dar bom. Ah, agora ficou bom. Agora ficou top de todas as galáxias. Aí a gente precisa, você falou a respeito das sequelas, né? Como que a gente identifica na nossa fase adulta as características que a gente pode observar, né? E identificar, isso é sequela da traumatização na fase, né, de 0 até por volta de 1 ano, e que implica a dor da rejeição. E por que é importante a gente identificar isso? Primeiro, para a gente se conhecer, né? E depois, para a gente poder saber que tem solução, que tem como a gente evoluir, que tem como a gente tratar, né? Que tem como a gente assumir o controle daquilo que nos aconteceu. Porque não é o que nos acontece, né? É como a gente se comporta diante daquilo que nos acontece, que faz muita diferença na nossa vida. Aí, você deve ter falado da pessoa não se sentir capaz, da pessoa não se amar, da pessoa não se valorizar. Essa aí, eu deixei, você estava falando a respeito disso, né? Queira Deus que eu tenha que falar tudo, no final. Viu? Mas se ficou dúvida do pessoal, aí eles falam pra gente. Tá. Deixa eu abrir aqui o material. Gente, enquanto a Gabi abre ali, o que é importante a gente saber? Olha o que fala o Salmo 139, capítulo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Olha o que a palavra diz. Os teus olhos viram o meu embrião. Deus via a gente. Nossa, gente, isso é muito bonito. Antes que fosse isso. E quando já era. Aí a gente tem uma história que foi escrita pelos nossos pais, pelas vivências, pelas experiências que a gente teve. Mas a gente tem uma história que é plenamente verdadeira, que é a que Deus escreveu a nosso respeito. Então tem duas. É como se Deus escrevesse um livro e aí ele fizesse esse projeto e ele entregasse isso, né, para os nossos pais. É como se a gente fosse entregue assim, olha, agora vocês vão cuidar desse ser. Infelizmente, a família é o ambiente que sofreu muitas distorções ao longo da vida como um todo, né? E a gente precisa levar em consideração que os ambientes eles são extremamente importantes para que essa história desse adulto seja a mais saudável possível. Lembrando que as traumatizações elas são necessárias, porque junto com a traumatização vem o recurso. Todos nós vamos passar por todas essas traumatizações. Lógico que o óculos que a gente vai usar, né, para enxergar o mundo, para essa visão de mundo, vai depender de duas traumatizações que geralmente são as mais fortes. E aí, quando a gente vai falar de dores emocionais, a rejeição e o abandono é a que mais pesa na vida de qualquer adulto. A rejeição é a mais importante e depois vem o abandono. As outras não são importantes? São importantes. Mas as pessoas que têm como dor principal as outras três, né, que seria da humilhação, da traição, troca ou manipulação, é mais fácil a gente conseguir trabalhar as sequelas, é mais rápido do que as pessoas que carregam as sequelas da rejeição. Então, voltando nessa questão do ambiente. Eu geralmente, quando eu recebo uma pessoa que ela passou pela rejeição, e vamos dizer que eu seja uma jovem de 18 anos, de 20 anos, e ela se sente rejeitada pela mãe. Ela não consegue se sentir amada. Ela acredita que tudo que ela faz não é suficiente para ser aceita, para ser vista por aquela mãe. Quando a mãe fica sabendo disso, a mãe não consegue concordar. A mãe não consegue aceitar. Então, gente, a gente precisa desenvolver uma humildade de saber ouvir a dor do outro do ponto de vista do outro. A gente tem a gente anda muito armado. Então, muitas das vezes, você consegue falar da rejeição quando ela existe para você. Mas muitas das vezes você tem dificuldade de ouvir o seu filho quando ele dá a entender de que ele interpretou qualquer coisa que você tenha feito como rejeição. Então, não tem essa dificuldade, não. Por quê? Porque uma coisa é a sua intenção. Ele não está julgando a sua intenção. Ele está comunicando para você a interpretação que ele deu
a respeito daquela experiência que ele teve. Pode ser que ele tenha tido essa experiência com você. E muitas das vezes, Gabi, falta essa humildade em nós de acolher a dor do outro do ponto de vista do outro. Né? Então, isso é muito importante para o desenvolvimento, principalmente em se tratando de crianças. Eu vejo crianças, por exemplo, eu não atendo crianças, não trato crianças, fora, assim, raríssimas exceções, mas eu consigo perceber no traço de algumas crianças, por exemplo, quando uma mãe tem 2, 3 filhos, eu consigo perceber que a forma como a mãe trata um dos filhos é diferente dos outros. Não é que ela não ame aquele outro que ela trata de forma mais ríspida, mais grossa, mais impaciente, mas a interpretação que aquela criança vai dar possivelmente seja de rejeição. Por quê? Porque o cérebro da gente está o tempo inteiro fazendo comparações, o tempo inteiro analisando as coisas. Então, gente, ambientes que promovem a interpretação de rejeição. Por que a gente precisa observar o ambiente? Porque se você faz uma massa de bolo e coloca dentro de um forno frio, você não vai ter o resultado que você espera. Se a gente pega uma semente e planta ela em cima do concreto, ela não vai nascer. Então, o ambiente, ele interfere diretamente no resultado que se espera, né? Então, Deus, a intenção de Deus, quando ele fala, o salmista está dizendo assim, olha, que ele conhecia, né? Deus conhecia o embrião dele, né? E fala assim, olha, que num livro tinha escrito, mas esse livro, eu não acredito que Deus tenha escrito assim, ó, vou ferrar sua vida com 1 ano, com 2 anos eu vou deixar você ser abandonado, com 3... Eu não acredito que tenha sido assim, não. Não, mas não mesmo. Eu acredito que seja aquela história linda. Só que ele confiou, né, esse ser a pessoas que ele deu também os recursos para que essas pessoas pudessem fazer com que esse livro fosse o mais próximo da realidade possível. Isso aconteceu? Na maioria da vida das pessoas, não. Isso não quer dizer que não seja possível você viver a história do livro de Deus a seu respeito. Ainda há tempo. Se você está vivo, ainda há tempo. Ah, Eliana, mas eu já estou com 40, com 50, com 60. Não interessa. Há tempo. Se você ainda está vivo, há tempo de você viver a história desse livro de Deus que está aqui, ó, descrito no Salmo 139, 16. Então, os ambientes, eles são extremamente importantes. Esses ambientes, eles vão contribuir para essas traumatizações ou para o desenvolvimento do recurso que existe. É como se a traumatização fosse uma moeda. Então, a moeda tem 2 lados, né? Um lado tem a dor da traumatização, do outro lado tem o recurso da traumatização. Então, ambientes como ambientes que as pessoas gritam muito, que se ofendem o tempo inteiro, ambientes de extrema violência, né? Eu já peguei, por exemplo, adultos que a mãe era agredida fisicamente pelo pai, e principalmente durante o processo da gestação. Aí, coincidentemente, quando eu converso com a mãe fala assim, eu pergunto, né, se por algum momento teve uma rejeição, por exemplo, pelo bebê, por causa do que ela estava vivendo. De jeito nenhum, nunca. O meu filho eu nunca rejeitei, de maneira nenhuma. Você pode falar o que eu fui, o que for, mas rejeitar o meu filho eu não rejeitei. Aí a questão da interpretação. O seu filho, ele não tem a capacidade de interpretar aquilo que você está vivendo durante o processo da gestação. Ele tem a capacidade de sentir o que você sente. Então, se durante a gestação você estava grávida, amava aquela criança e tudo mais, mas faltou o básico para ele dentro do útero, ele vai ter uma interpretação. O sistema nervoso dele vai dar uma interpretação de rejeição. Gente, e não é assim, olha, o bebê parando lá para poder pensar dentro do útero da mãe, a minha mãe está passando por problema financeiro, a minha mãe está passando por problema no casamento. A criança não vai fazer isso, né? É o ambiente primário é dentro do útero, depois o secundário é o corpo da mãe, né? O seio, o batimento cardíaco da mãe, os braços da mãe, o olhar da mãe. E se isso falta, consequentemente, o recurso que ele precisa para passar por aqui.
Aí os ambientes externos, né? Porque a gente acha que o bebê está ali e que ele só vai começar a sentir as coisas depois que ele nasce. Então é possível criar traumatizações severas de rejeição ainda com a criança dentro do útero, porque é nesse lugar, nesse ambiente, que se desenvolve a traumatização da rejeição. Então, olha, ataques de raiva, de ira, brincadeiras, gente, de mau gosto, né? A expectativa frustrada, quando a mãe, por exemplo, tem o sonho dela é ter um menino, e ela descobre que estava grávida de uma menina. Aquilo ali, a rejeição já aconteceu, assim, sabe? Com aquela expectativa frustrada. Então, vai ficar registrada a rejeição? Não só vai, mas como isso vai interferir a vida desse adulto, né? O seu caminho. As questões das agressões verbais também. A criança ela tem a capacidade de identificar as coisas por frequência ali dentro do útero. Então, ela ouve, tudo isso ela faz essas interpretações. Né? Então, por exemplo, quando, dependendo da pessoa que chega, a criança mexe no útero. Dependendo da pessoa, a criança não mexe. Né? Quando a criança nasce, ela ouve aquela voz que ela ouvia, ela já fica assim, ó, procurando. Se for voz do pai, ela já sabe que é do pai. Se for voz do irmão, ela já sabe. Se você tinha o hábito, por exemplo, de cantar, se você está grávida, gente, escolhe uma música para você cantar quase todos os dias, né, que você puder. Escolhe uma música para você cantar. Ministra sobre a vida do seu filho ainda na barriga. Diga para ele quem que você espera que ele seja. Diga, sabe, coisas. E isso vai marcar. Isso tudo fica registrado. Esse registro vai para o nosso inconsciente. O nosso inconsciente é a programação de como a gente vai enxergar o mundo e de como a gente vai acreditar que o mundo nos enxerga. Aí volta lá nos ambientes. Vícios, traições, bebidas. Gente, é tão séria a questão dos vícios para essa coisa da rejeição, porque muitas crianças, quando nascem, por exemplo, dependendo do vício que a mãe tem, a criança nasce e ela já nasce com abstinência. Então, ela precisa passar pelo processo de desintoxicação. E isso é muito grave, porque existem mães que durante o processo da gestação, isso é importante a gente falar, sabe por quê? Porque tem muita gente que sofre, por exemplo, hoje com obesidade e não sabe o porquê. E não consegue tratar, vive aquela montanha russa. Né? Não é nem mais o efeito sanfona, mais não. Já perdeu até o efeito sanfona. O que acontece? Durante o processo da gestação, até a forma como a mãe se alimenta e os horários como a mãe se alimenta, faz a criança, o sistema nervoso dela, fazer interpretações de que se ela tem um recurso ou ela não tem um recurso. Então, por exemplo, digamos que você está grávida e você trabalha um trabalho extremamente estressado, você não tem horário para tomar café, não tem horário para almoçar, você fica o dia inteiro sem comer, vai almoçar só mais tarde, ou come alguma coisa. O sistema, o corpo daquela criança está sendo organizado de acordo com a sua rotina. De acordo com a sua rotina. E aí, isso tudo fica registrado. Por quê? Porque ele é uma cópia sua. Né? E ele vai ficando tudo ali registrado. Inclusive, o hábito alimentar. Você vai conseguir desenvolver e alterar isso ao longo da vida? Vai. Mas os primeiros registros são os mais importantes. Então, mães que desenvolvem, por exemplo, diabetes durante a gestação. A criança corre o risco de já desenvolver diabetes nos primeiros anos de vida dela. Então, são coisas que, decisões pequenas que você pode tomar, pode mudar ou pode beneficiar ou prejudicar a vida da criança dentro disso. Isso serve para todas as traumatizações, né? Disfunções, uma coisa que é muito comum de acontecer, Gabi, e que gera assim, um peso muito grande, são as trocas, né, de papéis, trocas de funções. São mulheres, por exemplo, que carregam a casa nas costas e o marido não assume a responsabilidade. Isso também é um ambiente muito propício para uma interpretação de rejeição. As comparações, que isso acontece fora do útero, né, mas isso também pode gerar a traumatização da rejeição. A escassez
e as doenças. Doenças também são outros fatores importantíssimos. Então, é essa parte que eu queria colocar, falando a respeito dos ambientes, né, da rejeição. Hello. Quando responde uma coisa aqui, porque eu acho que a maioria deve ter dúvida quanto a isso. A gente consegue moldar o caráter da criança? É até com 7 anos de idade mesmo? O traço de caráter não é o único fator que interfere no caráter da criança. Traço de caráter é como se fosse essa parte da traumatização e dos recursos. Mas inúmeros outros fatores vão interferir. Então, um exemplo para ficar bem claro. Você pode pegar um lote de sementes, de uma mesma semente, e aí você vai plantar uma no sul do Brasil, o mesmo lote, tá? Você vai plantar a outra no norte do Brasil e no centro do Brasil. É o mesmo lote de semente. Teoricamente, seria a mesma semente, né? Tem as mesmas características. Só que vários fatores vão interferir no produto final. Então, digamos que isso seja uma semente de uva. O produto final, digamos que vai ser o suco. Esse suco, dependendo do clima, dependendo da terra, dependendo se recebe água ou não recebe água, se recebe adubo, se não recebe adubo, se tem muito sol, pouco sol, vários fatores vão contribuir para o produto final. E aí lá na frente, por exemplo, esse suco vai ser mais ácido, mais doce, mais forte, menos forte. Então, não é só o traço de caráter que compõe o indivíduo final, né? São várias coisas. E aí, entre elas tem essa questão, a formação do traço de caráter, a questão do ambiente, a questão da personalidade, porque cada pessoa já nasce com a sua personalidade. A personalidade ela vai sendo desenvolvida ao longo e de acordo com o recurso e o amparo que a criança recebe, isso se desenvolve para uma linha boa ou não, né? Então, por exemplo, uma criança que é extremamente agitada, isso não é uma característica ruim nela. Isso é uma característica que só precisa ser conduzida. A criança precisa ser conduzida a usar aquilo ali, o recurso da melhor maneira possível. Então, o traço de caráter não é uma sentença, viu, gente? Então, eu sofri rejeição, vou viver rejeitado, vou morrer rejeitado. Não. É só um conjunto de coisas que contribuem para quem nós somos, mas não é o único. A Miriam está perguntando se TDAH tem a ver com abandono. TDAH tem a ver, TDAH é um pouco mais extenso. Tem a ver com o sistema familiar. Aí um dia a gente pode falar a respeito de sistema familiar. Sistema familiar é quando você pega a sua bisavó, a sua avó, a sua mãe. Então, são todas as linhas, né? A linhagem genealógica sua. E você analisa quais são os principais padrões familiares que envolvem injustiça. Então, isso é epigenética. Então, o TDAH tem a ver com isso. Vários transtornos têm a ver com isso. A esquizofrenia também tem a ver com isso. A questão do autismo também. Então, o TDAH, só que, de novo, gente, não é só isso. Por isso que cada caso é um caso, tá? Não pega isso e fala, então por causa dos pecados da minha família. Não necessariamente. Tem um livro lá no canal do YouTube que chama A Dieta da Mente. O glúten é um dos fatores extremamente importantes. Por exemplo, as mães que são alérgicas, celíacas, né? Que elas são alérgicas ao glúten, à lactose, elas têm 40% até 60% mais chance de ter crianças com autismo, com TDAH, porque essa coisa do autismo e do TDAH é nova. Isso é um diagnóstico novo, tá? Não, mas é uma sequência de criança autista agora, e as pessoas, depois de velha, também descobrindo alguns traços que tipo assim, a pessoa já tá velha, já, igual nós, aí de repente, sou autista, por isso que fazia isso. Gabi, desculpa.
Não, é isso mesmo. Eu tô vendo um tanto de gente assim na rede social falando assim, nossa, depois de velho, descobri que eu tinha comportamento assim, 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 e eu descobri que eu sou autista, que eu tenho TDAH. Parece que tá na moda agora TDAH e autismo. Só que aí, sabe aquela questão do estudo dos alimentos lá que a gente estava comentando? Tem um médico, gente, que chama Laí Ribeiro. Ele vai explicar, ele era um médico normal, que foi formado numa faculdade de medicina normal, depois ele virou um médico de muito gabarito, começou a dar aula também nas faculdades de medicina, e ele era muito bom médico. Só que ele foi começar a estudar sobre a questão da alimentação. E aí, ele foi entender que as faculdades de medicina estavam ensinando os médicos, os futuros médicos, sabe a dosagem que a Eliana estava falando esses dias? Ontem, hoje, ela já falou também comigo, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? O mesmo remédio que pode ser remédio para mim numa dosagem, se eu alterar essa dosagem, ele pode me matar, ele pode virar veneno. E sobre essa questão e é sobre isso que ele fala, sabe? Sobre a questão que os médicos são treinados para atacar remédio. Não é para curar, não é para resolver o problema na raiz. Eles são treinados para medicar. Então, eles têm uma indústria farmacêutica que está por trás, que bancam eles, que oferece mil e uma coisas, e viagens e tudo mais, e jantares maravilhosos, e altas comissões para indicar aquele remédio. Mas os médicos hoje em dia não estão focados mais na cura. Quando você vai no médico, ele quer te medicar. Você nunca sai de uma consulta. Quem aqui, que essas pessoas que estão aqui agora, que já foi no médico, e o médico falou assim, olha, você precisa ter qualidade de vida. Como é que está a sua alimentação? O que você está comendo? Vamos tentar resolver essa questão da alimentação? Porque está acontecendo isso com você, porque você está desnutrido, é por isso que está acontecendo isso? Pelo menos comigo, e olha que eu já fui muito médico já por conta das doenças. Ninguém nunca falou comigo que era alimentação. Nunca, nunca. Para mim assim, era impossível ser isso, entendeu? Era impossível. A gente tem essa tendência de achar que porque a gente não está com fome e a gente come o que a gente quer, já está tudo bem, né? É importante a gente comer, o importante a gente não tá com fome, tá forte, os exames estão bons e aí tá tudo bem. Os exames estão bons. Só que existe um acordo muito subliminar, assim, com a indústria farmacêutica e até com os laboratórios. Por quê? Os níveis lá daqueles níveis de referência, que a gente até olha mesmo em casa, aquilo ali geralmente está todos abaixo do que deveria estar. Porque para manter a gente doente devagarzinho, para matando a gente devagarzinho, para a gente ficar sempre dependente de remédio. Então, esse doutor Laí Ribeiro, esse ex-doutor que eu estou dando, esse Laí Ribeiro, ele estava nesse meio e ele estava muito revoltado com esse negócio e ele começou a estudar a cura através da alimentação. E aí a gente cai, quando a Eliana falou ontem sobre o documentário que chama O Corpo, a gente vê sobre isso, como é que o corpo funciona, e também sobre sobre toda a questão nossa, que parece que não tem nada a ver. O doutor Laí Ribeiro fala que às vezes você pensa que você está com depressão, você não está com depressão, você não está triste, você não está deprimida, você não está ansiosa. Você está aí desnutrida. Você precisa sair para tomar sol. Você precisa sair e colocar o pé na grama. Você precisa tomar água. Você precisa de sal. Sal, Eliana. A gente precisa tomar água com sal. O dia que eu vi ele falando isso, eu falei, véi, esse cara é muito doido. Ele só validou para mim porque eu vi que ele era muito sério e que muita gente... eu fui pesquisando sobre ele, muitos resultados, tipo assim, sal, tomar água com sal, como assim? Só não pode ser o sal normal, tá, gente? Não é o sal normal. Senão... Não é sal normal. A água com sal integral faz a pressão. Quem tem pressão alta, regular a pressão.
A falta do sol faz a gente entrar em depressão. Às vezes a gente vai achar que a gente está deprimida, que a gente tá com aquela tristeza dentro de casa, aí fala assim, nossa, eu tô com depressão. Não sai para tomar sol, a gente não tem hábito. Colocaram pra gente que o sol é perigoso, que o sol vai causar pra gente ali câncer de pele, que é o heliofobia, né, o medo do sol. Começaram a colocar medo da gente do sol. E aí o doutor Lai Ribeiro fala justamente o contrário. Ele fala assim, ó, se você pode tomar o sol de meio-dia, vai ficar no sol de meio-dia 10, 15 minutos, não tem problema. Esse sol de meio-dia não vai matar você. O que vai matar você é você não tomar sol. Então são as coisas básicas da nossa vida que a gente vai ver que tem a ver com alimentação. E eu estou falando com propriedade. E aí, o doutor Lai Ribeiro, ele fala muito, vou chegar no autismo, ele vai falar muito que a questão do autismo tem muito a ver também com a alimentação da mãe. É muito, gente, assim, para quem nunca ouviu falar, de verdade, pesquisa mesmo. Começa a seguir o doutor Lai Ribeiro, ou então o doutor William Araújo, no Instagram, começa a ver os vídeos deles lá. Tem muita coisa interessante, são vídeos curtos que você fica assim, não tô acreditando. Que é por conta de alimentação que tem esse tanto de autismo. Outra coisa importante também, Eliana, que a gente não dá crédito. Nos Estados Unidos, quem já foi lá, quem mora lá, sabe disso. Não toma paracetamol. É igual o remédio controlado. Na verdade, lá é proibido, né? Não existe. É proibido. Mortes com problemas de fígado causados pelo paracetamol foram identificados. Só que a indústria farmacêutica, assim como a indústria alimentícia, ela camufla tudo, né? Ela abafa tudo por causa do poder. Verdade. Parece que está tudo conectado ali, a farmacêutica, com os laboratórios, com a alimentícia, tudo ali para colocar os venenos em pequenas doses para a gente nos alimentos, para que não mata a gente de uma vez. Mas vai te matando um pouquinho que você tem que ficar dependente. Só que esses alimentos, ou até a falta dos alimentos que a gente deveria comer, que foi o que Deus deu para a gente prontinho, e a gente vai lá e inventa essas modas aí, que causa autismo, que causa TDAH. Então tem algumas deficiências que não vai mostrar ali no exame de sangue, você vai fazer os exames, e aí vai constar lá dentro do padrão normal. E aí, quando você começa a tratar, você vai vendo como é que o seu cérebro já fica diferente. O doutor Lai Ribeiro fala muito, fala assim, gente, você não tá com depressão. Você tá desnutrida. É isso que tá acontecendo com você. É a desnutrição, né? Anêmica, exatamente. Várias doenças. E essa questão do autismo tem muito a ver, Eliana, o passarinho daqui fica escutando o seu, aí ele fica louco daqui. Ele fica comportando como se fosse águia, assim, ó. Ele se abre todo, ele tá comunicando. Que loucura que é. Dá pra ouvir. Ele fica doidão daqui. Essa questão aí do autismo, principalmente sobre tomar o paracetamol durante a gestação. Diz que não pode tomar de jeito nenhum. Nada, não pode tomar. De jeito nenhum. Tem que resolver a questão das dores da mulher de outra forma, às vezes até com alimentação, até com chás também. Mas quando tá grávida, tomar uma paracetamol de jeito nenhum. Porque o paracetamol causa autismo nas crianças. E um dos motivos para ter tanto autismo agora, nesse tempo que a gente está vivendo, é por conta das medicações que as mulheres tomam e que estão causando isso nas crianças. E é algo que a gente vê depoimentos, sabe? A gente que segue eles lá, a gente fica vendo os depoimentos das mulheres. As mulheres gestantes que fazem acompanhamento com eles, que buscam uma alimentação saudável, não toma remédio nenhum, toma sim suplemento vitamínico, mas remédio não toma nenhum. Suplemento não ainda pode que seja doente, qualquer tipo de suplemento, que a maioria dos suplementos vendidos na farmácia é farinha. É farinha. Aí tem que ser manipulado numa farmácia, assim, bem séria mesmo.
bem criteriosa mesmo, porque senão você vai comprar lá, você está tomando uma vitamina na farmácia, não está tomando nada lá, não chega no resultado nunca que a gente precisa. Mas a gente tem que verificar até isso, sobre essa questão da alimentação também. É claro que, por isso que é tão importante o autoconhecimento, né? Porque aí se você começa a tratar o seu corpo como um todo, né, fazer a terapia é extremamente importante. Eu acredito que o planeta Terra tem que fazer terapia. O planeta Terra, nós precisamos ser ouvidos de uma outra forma, ser ouvidos e direcionados de uma maneira inteligente, e que você vai conseguir entender o que te aconteceu, resolver aquela questão, ficar curado naquilo ali para você curar outras pessoas. Então é também o autoconhecimento. Mas o autoconhecimento também, ele vai para você entender como é que seu cérebro funciona, como seu coração funciona, mas também como seu corpo funciona, né? Porque tá interligado. Você vai fazer terapia a vida inteira com a Eliana, mas se você não entender, se você continuar comendo mal, você ainda vai continuar tendo algumas sensações, alguns sentimentos de depressão ou de ansiedade, alguma coisa, e aí você vai achar que a depressão não é, quando você vai ver, é o que você está comendo, ou o que você não está comendo, o que você não está bebendo, aquilo que você devia fazer. Então, o motivo também dessas lives aqui é de a gente entender como que o nosso cérebro funciona, como que a gente vai aplicar isso no dia a dia, mas como que a gente consegue ter uma qualidade de vida no total, assim. É claro que todo dia a gente vai ter uma coisinha pra gente resolver. Mas se você conseguir manter uma alimentação saudável, vai ficar muito mais fácil de você entender o que é depressão, quando que é que você está mesmo, se é uma tristeza passageira, se é algo que é passageiro ou se não. Se é uma coisa que você tem que tratar que é da alma. A gente precisa entender essa diferença dentro de nós, né? O físico até, né? Porque tem coisas físicas que impactam diretamente no estado emocional. E essa questão, eu sempre, gente, sempre recebo, por exemplo, eu já recebi pessoas, por exemplo, que fizeram tratamento durante anos com antidepressivos. Os antidepressivos, gente, são os principais, aí eu tô falando de forma geral, tá? Não só os antidepressivos, mas os calmantes, esses remédios todos da linha para ajudar as pessoas a dormirem. Os pano final da vida, né? A gente não está criticando quem de fato tem a doença, quem de fato precisa do medicamento, e nem todo caso se inclui no que a gente está pontuando aqui, mas boa parte dos casos se inclui nisso. Então, eu já peguei, por exemplo, pessoas que fizeram tratamento durante anos tomando remédio. Anos tomando remédio. E uma vez eu peguei uma senhora que ela fazia terapia com a mesma pessoa há 21 anos. Isso é dependência e codependência. A terapia comigo, você não vai ficar comigo. Eu não quero ficar com você mais do que 6 meses para tratar nada. Se for para desenvolver, você pode ficar comigo por 1 ano. Mas mais do que isso, não tem a necessidade para a maioria das pessoas. E aí, quando eu fiz o diagnóstico para ela, do que tinha, ela tinha, né, várias coisas, mas uma das coisas que ela tinha era um problema intestinal que era seríssimo. Então, assim, ela não conseguia sair de casa por causa do problema intestinal, porque o intestino dela era preso, e na mesma hora que estava presa, simplesmente soltava, assim, a ponto dela não controlar. E aí, com muito esquecimento, a memória fraca, sabe? Não conseguia, por exemplo, começava a ler as coisas assim. Aí eu falei para ela, e com vários diagnósticos. Diagnóstico de depressão, diagnóstico de bipolaridade, de trocentos diagnósticos. Aí eu falei para ela assim, vamos fazer um teste de você ficar durante 30 dias sem comer qualquer coisa que contenha glúten. Elimina refrigerante da sua vida e elimina o açúcar durante esses 30 dias só. A gente vai fazer um teste para ver se a gente consegue. Gente, a orientação que eu dei para ela não foi nutricional, tá? Foi de hábito. Então, como eu sei que o bendito do glúten... Que todo mundo já tiver careca de saber. Impacto, eu fiz essa orientação para ela. E falei, participa o seu médico, que você vai tirar esses alimentos. Aí ela fez. Gente, em menos de 20 dias,
ela já não tinha mais as oscilações. Aí ela manteve a dieta, ela excluiu, só tomava suco natural, não colocava açúcar, não comia nada, porque ela tinha muito hábito, ela amava pão. Então, assim, no café da manhã dela tinha muito pão e muita laticínios. Então, ela cortou isso, ela não teve mais o problema intestinal que ela tinha. Ela já tinha procurado médico, tudo muita gente, resolveu essa questão. Quando foi na parte da demência, ela estava tendo muita demência e tudo mais, eu falei para ela que aquilo ali era consequência do longo período que ela tinha tomado de medicamento. A gente mudou de rejeição para... Agora eu estou ligando. Gente, tem condição, né? Mas é porque a gente caiu no assunto de negócio de doença, de gestação. Caiu lá na criança, na consequência lá na criança. Da demência. Agora já está falando de outra coisa. Meu Deus. Ô, gente, é isso aí. Então, a questão da demência. Aí eu falei para ela, você tem que pedir a sua médica para poder reduzir medicamento, blá, 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 e propus para ela um outro tratamento. Ela virou para mim e falou assim, mas de maneira alguma, sem os medicamentos eu não consigo viver. Sem os medicamentos eu não sou ninguém. Eu não consigo dormir se eu não tomar o medicamento. Eu não consigo. Aí ela colocou um tanto de coisas. E a minha terapeuta é minha amiga. Então, eu não vou fazer. Aí ela arrumou várias coisas. Aí eu falei assim, olha, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu não consigo participar de nenhum tratamento que o cliente não esteja disposto a fazer o que seja necessário fazer. Então, gente, a gente precisa compreender, por exemplo, esses medicamentos, eles são os principais contribuintes para mal de Alzheimer, de Parkinson, de demência. Tem gente com 40 anos com demência. Tem gente com 40 anos que tem lapsos de memórias assim, terríveis. Tudo por causa desses ansiolíticos, desse uso, né, constante de medicação. Todo medicamento que não é natural, ele vai ter efeito colateral seríssimo. Então, conserta de um lado, mas atrapalha de outro. Conserta, a gente não está dizendo para você não tomar medicamento. Mas a gente está dizendo para você se conhecer e observar se realmente o seu organismo está precisando, igual a Gabi falou, de nutrição, de hidratação. E às vezes você está tratando de forma paliativa, né? E não de forma a solucionar o problema. Oliana, comigo aconteceu isso. Eu tava tomando um antidepressivo de menor... diz que de menor dependência, né? Só para ficar mais calma e tudo mais. Aí eu tentava tirar, não conseguia tirar, não. Eu não conseguia tirar. Aí eu consegui ficar livre dele com alimentação. Isso agora, recente, agora. Tipo assim, eu tô falando assim com propriedade. Eu tô falando... E assim, você sabe que eu tive questão com alimentação, porque quando eu era menina lá, devia passar fome, devia passar vontade. Não, vontade com certeza. Mas fome eu devia ter passado, entendeu? Então eu tinha uma questão com alimentação. Eu não sei como é que eu não tava mais gorda. Não sei como. Não sei como. É pela misericórdia de Deus mesmo. Obesidade grau 2, mas não sou aquela pessoa gorda, assim, cheia demais, né? Gorda demais, assim, olhando assim, né? Mas era pra eu ser muito mais gorda com as coisas que eu comia. Misericórdia de Deus na minha vida, porque quando eu fui buscar o tratamento, aqui eu tive câncer de estômago. Aí eu perguntei pro médico, sem esse tipo de conhecimento que nós estamos conversando aqui, perguntei pro médico. Aqui, eu não preciso deixar de comer nada? Não. Pode comer o que você quiser. Sério? Sério. Não, mas tem coisa que eu como e que me dá queimação. Eu tinha que descobrir o que era. Não, menina, eu vou te dar um remédio aqui. Toda vez que você comer, se você sentir queimação, você toma esse remédio aqui.
Aí, igual eu com remedinho debaixo do braço, aonde que eu tava, andando com remedinho na mão. Que eu alguma coisa que eu comia me dava queimação, ficava passando mal. Aí eu tomava o remédio, realmente resolvia mesmo, sabe? Ô, gente, depois que comecei, que eu troquei a alimentação, nunca mais eu tomo remédio, não. Eu não tava nem lembrando. Aí que eu fui descobrir o que que era que eu tava. Porque às vezes eu escapava da dieta e comia pão. O pão. Aí era o pão. Era O glúten, né? farinha branca. O glúten é a O glúten. fermentação. Ué. Aí eu toda vez que se eu escapar da dieta e vou lá e como um pão, eu posso esperar que eu vou ter a queimação. E o cara tava tratando câncer de estômago em mim. Eu faço acompanhamento com ele até hoje. Se eu for lá hoje e falar assim, ô doutor Bruno, eu não tenho que deixar de comer nada, ele vira e fala, pode comer, minha filha, normalmente, aproveita a sua vida. Come o que você quiser. Se você passar mal, tem esse remedinho aqui. Eu acho que a Miriam... Isso é surreal. Pediu desculpas. Ô, Miriam, não tem a ver com você, não. A pergunta sua é porque a gente empolga e pega a linha do negócio e vai. Mas o TDAH tem a ver, sim. Ué, isso é uma sequela. Tem a ver. Tudo que nós estamos falando aqui tem a ver, gente. Não, da rejeição não. Estou falando sequela dessa questão da gestação lá, de onde que surgiu o TDAH. Tem tudo a ver. Sim. Tá tudo ligado, gente. Sim. Tá tudo ligado. Ô, Eliana, vamos pro versículo aqui? Porque eu tenho que ir para aí, né, gente? A vida começou. Falar rapidinho, mas rapidinho, que outra coisa que contribui. Fala, meu amor, o que você quiser. Gente, uma das coisas que mais contribui para reforçar a rejeição que já foi sofrida dentro do útero são as palavras ministradas ao longo da vida, principalmente da criança. Pelo amor de Deus, você que é mãe, eu sei que você quer corrigir seu filho, eu sei que você quer fazer com que ele seja a melhor versão que ele puder ser, mas não use palavras. Comparação. Elimina a comparação da sua vida. Elimina. Se você quer ajudar um dos seus filhos e ele, quando você olha, o outro é mais espertinho, o primo é mais espertinho, não compara. Não compara. Passa o uso assim, olha, reforça para ele, você é tão assim, 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 né? Vamos fazer dessa maneira? Não faz comparações. Palavras como inútil. Às vezes eu pego um adulto que ele não consegue, ele já fez 3 faculdades, não consegue se estabelecer nenhuma. Por quê? Porque ouviu a vida inteira, esse menino é inútil, esse menino não presta para nada, esse menino não serve para nada. Palavras como vagabundo, preguiçoso, imprestável. Gente, tenha misericórdia. Isso só vai reforçando. Por quê? Porque quando o cérebro está condicionado à rejeição, a partir daquele momento ali que ele está condicionado, tudo começa a reforçar essa rejeição na vida dele. Palavras como críticas com relação ao físico, né? A mãe que critica a menina, essa menina é seca, essa menina parece um varapau, essa menina é magra demais a conta, ou o oposto, né? Nossa, gente, essa menina parece uma porquinha capada, olha como que ela é gorda, né? Ou comparações ser igualzinho seu pai. Isso, quando a pessoa está falando, ela não está falando de forma boa, né? Ela está falando de forma pejorativa. Uma comparação boa, né? Então, cuidado com as palavras, falando assim, olha, você não, sua irmã, olha você vê sua irmã como que ela é boa, sua irmã como que ela me ajuda, sua irmã como que ela faz isso. Tudo isso vai reforçando a questão da rejeição. Toma cuidado, não dá para a gente citar todas as palavras aqui, tudo que é dito, mas toma cuidado com isso, né? Com o que você profere, com o que você fala. E tudo isso vai reforçando cada vez mais. E condicionando o cérebro dessa criança a viver uma vida limitada, a viver uma vida abusiva, a viver uma vida difícil, pesada, e a vida não precisa ser pesada. Não precisa. E se a gente consegue resolver isso através do poder da palavra... É porque o provérbio vai dizer, né? A gente tem que vigiar no que a gente fala. Está no poder da palavra. Alguém escreveu aí o comentário também. A Miriam fez um curso a esse respeito. A Nancy falou que quer fazer, mas eu acho que ela falou mais para trás. Eu não lembro mais o que ela queria fazer sobre o quê. Não sabemos nem elogiar como se deve.
Não, o problema não é elogiar, não. Uma coisa é você bajular a pessoa. Bajulação é uma coisa, elogio é outra. E quando a pessoa está querendo espinhar, a gente também tem que entender isso. Só que a nossa identidade tem que estar muito firme para que isso não... Hoje, enquanto adultos, né? Enquanto adultos, a gente já tem essa identidade firme de falar, de gente entender quando a pessoa está dando um cutuque na gente, está dando um coicezinho de leve na gente, e quando... Não, assim, então procura a Eliana, chama ela para você poder ver se tem agenda. Quando você tá recebendo um coicezinho de leve ali, quando aquele elogio é verdadeiro e quando é bajulação. Eu odeio bajulação, eu detesto. A gente sente, assim, que é uma necessidade que a pessoa tem que ela tá querendo outra coisa por trás. Que tá dá uma raiva isso aí. Então, eu acho que o elogio ele é muito válido, sim. A gente tem que aprender também a elogiar as pessoas, assim. Mas, assim, elogios sinceros, válidos e profissionais, assim. Quando eu digo profissionais, assim, é que são reais e que não vai... Você vai estar dentro daquela linha ali da admiração, né? Não da bajulação. O que eu ia falar? Será que eu já ia ler o versículo? Lá em João 6,37, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. O mais importante de tudo, resumindo tudo que nós estamos falando, ainda que nossos pais, nossos amigos, parentes, vizinhos, os familiares, as pessoas que mais deveriam amar e acolher a gente, não acolher, você nunca pode esquecer que você tem Jesus. Você nunca pode esquecer que ele está o tempo todo à porta batendo. O tempo todo. Ele está a um passo de você ir lá, abrir a porta do seu coração e falar assim, Jesus, eu estou assim, 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 e eu não quero ficar assim mais. Então, a parte que é você quem tem que fazer, que ninguém mais vai fazer, é essa. É abrir a porta para ele. É o que você precisa fazer hoje. Hoje. Nós não temos tempo mais. Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo, tudo que tinha que acontecer nessa terra já aconteceu. Nós estamos esperando só o evangelho chegar aonde que não chegou ainda para Jesus voltar. E isso pode acontecer a qualquer momento. Por quê? Porque eu vou resumir aqui para vocês. Estava conversando com a Lindsay, com a minha amiga missionária que esteve no Oriente Médio. Quem prega o evangelho lá, você sabe quem que é, Eliana? O próprio Jesus que se revela. Porque não pode falar a palavra Jesus. Não pode usar a Bíblia. Você não pode usar nada relacionado a Israel. Não pode. Quem prega... Sabe como que é que se prega o evangelho lá? Com ações. Com ações de amor. Com elogios sinceros. Com abraço. Com acolhimento. Nós precisamos ser pessoas treinadas a acolher e amar as pessoas e fazer elogios sinceros. Porque Jesus entra através disso de alguma forma muito miraculosa que nós nunca vamos entender. É dessa forma que o evangelho é pregado lá no Oriente Médio, onde a Bíblia não entra, onde o nome de Jesus não entra, onde Deus não entra. Lá é Alá. Lá é o Alcorão. E se você pregar ao contrário, você é morto. É simplesmente isso. É dessa forma. É simples assim. A Lindsay me deu vários testemunhos de que quem prega o evangelho no Oriente Médio é Jesus. Jesus se revela, Deus se revela às pessoas, Eliana. Só que através de um ser humano que vai lá e acolhe e abraça aquela pessoa e ouve aquela pessoa. Às vezes você não tem nada para falar, mas você está só ouvindo aquela pessoa. Tem muito terapeuta, que não é o caso da Liana, que só é pago para ouvir. Ele não fala nada. Eu já fui em terapia, assim, que a pessoa não fala nada. Você falou, e a pessoa vira e fala, eu falo assim, você não vai falar nada? A pessoa fala assim, não, eu não posso dar opinião na sua vida. Você está aqui para buscar uma autorreflexão. Conversa com Dengo, então. Conversa com o poste, né? Então, o que eu tô falando para vocês, por que eu tô falando que lá no Oriente Médio, Jesus, o próprio Deus é quem se revela às pessoas? Já tem vários relatos disso, que o povo estava soterrado lá no terremoto, quem apareceu para levar comida
Apareceu um homem de branco aqui para trazer água e comida aqui. Aí a pessoa, oh, quem que é esse homem de branco? Ah, aí alguém, de alguma forma, com uma ação, se revelou a Jesus através de ações. Sem precisar revelar com boca. A pessoa identificou que era Jesus. Olha que loucura. Dá para explicar? Não dá para explicar. Por que eu estou falando isso? Porque como depende do próprio Deus se revelar a essas pessoas, então Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós não temos tempo mais para ficar segurando esses sentimentos. Que você queira resolver isso logo. Soltar isso logo. Sentimento de abandono, de rejeição, de humilhação, de troca, de traição. Resolve isso. Resolve isso. Sabe, no que depender de você, resolve isso hoje, ontem. Para que você tenha liberdade e que outras pessoas sejam curadas também através da sua vida, porque nós não temos tempo. Então, se o Senhor está batendo na porta, está pedindo para entrar, e Ele está te falando que Ele vai te acolher, Ele está te falando que Ele não vai te rejeitar, você não precisa ter medo. É o amor perfeito. É Ele quer te dar tudo aquilo que você precisa e aquilo que você não vai encontrar nas pessoas. Você não vai encontrar esse amor perfeito nas pessoas. Desista disso. Desista. Depois nós temos que tratar também sobre essa questão da necessidade de aprovação e necessidade de gratidão. As pessoas fazem as coisas pelas outras, falam assim, nossa, mas eu fiz tudo aquilo ali, pessoal, é uma ingrata. Minha filha, você fez, tá feito. O Senhor recebeu, acolheu. Agora, se você ficar clamando aí pro universo aí que eu fiz para fulano de tal, você já recebeu seu galardão, querida. Já recebeu sua recompensa há muito tempo. Para de ser mimizenta. Seja, você fez, você entregou sua vida, não sei quanto tempo entregou porque você quis. Você fez porque você quis, ninguém te obrigou a botar uma arma na sua cabeça para você fazer, não. Aí se foi dependência emocional que você fez, então vai buscar terapia, vai buscar ajuda. No frigir dos ovos, a gente precisa buscar autoconhecimento, buscar ajuda, sim, com profissionais que vai ajudar a gente, caminhar com no máximo 5 pessoas que vai ajudar a gente nesse processo, porque a gente cai, levanta, que foi o que a gente falou ontem, e aceitar e o cuidado de Deus. Feito, né? Porque, exatamente, o que tem que ser feito é isso. Você vai buscar ajuda com a Eliana, com qualquer outro terapeuta, vai buscar, você tem que buscar mesmo. Mas fica lá ancorando sua fé toda na Eliana pra você ver. Não vai dar certo, não, gente. Toda pessoa, por exemplo, a gente disponibiliza. Tem um canal lá no YouTube, que tem os livros, que tem a Bíblia. Né? Hoje em dia, todo mundo consegue comprar um livro. Se você aplicar o que você ouve, a sua vida já vai virar absurdamente. Mas não. Absurdamente. Não cola esse negócio de falar que não sabia, que não tem como buscar mais, não. Não tem, não. Tá tudo disponível gratuitamente na internet. Você segue sem quem que você quiser. Às 4 horas que você fica sentada na frente do Netflix vendo série lá. Se for para sentar 1 hora para ver um documentário, para ver um trem que presta, não consegue ficar, sabe? As escolhas de novo. E aí a pessoa quer ser curada. Aí ela senta na sua frente, ela quer que você entregue a poção mágica para ela, para que ela seja curada e liberta. Então, aqui também vai ser o tempo de autoconhecimento também. De você entender quando realmente você precisa ser tratada, curada, você tem que voltar lá e resolver aquela questão. E querer resolver. Não adianta ir também no terapeuta e ficar, ai, meu Deus, tô segurando isso aqui, que isso dói demais, não consigo soltar isso, tem coisa. Gente, pelo amor de Deus, para de ser mimizenta. Eu vou lá que eu vou atender. Ninguém dá conta de mulher. Também vou. É muita mimiseira, ninguém dá conta de mulher mimizenta, não, gente. Por favor. Aqui, Eliana. Chata. É mulher chata. Seja leve, né? Seja leve. Só reclamando. E fala só de problema. Quem que dá conta? Seja aquela que começa a levar solução, começa a levar ideias novas, começa a carregar mulheres para caminhar, para tomar sol. Vamos, minha filha, vamos ver um negócio junto aqui, ó. Vamos juntar aqui pra gente adorar a Deus, vamos juntar aqui pra gente ver um documentário top aqui, ó. Ver se você sentar, conversa fiado no meio da rua. Sai da rua, sai das esquinas para conversar fiado, sai da rede social, para de ficar falando mal da vida dos outros. Aqui já tá outra live. Aqui, gente, hoje tem outra live. Que hora que nós vamos fazer, Eliana? A live? De mulher hoje. Olha a horário, eu te falo. Porque hoje eu vou atender até mais tarde um pouquinho. Nós vamos fazer uma live hoje. Você fica ligado aí, mais ou menos, aí nos stories. Mais ou menos esse horário. Vai ser live rápida também, mas nós vamos falar sobre mulher. Rapidinho.
Ô, gente, pra gente que é... Nós Pra gente queríamos que é fazer eterno, uma hora. Ó, deixa eu ir que eu vou atender agora, gente. Beijo, É com isso Deus. mesmo. Então tá bom, com Deus, Li. Então aqui, ó, vou só reforçar aqui a palavra que eu também tenho que vazar também, tem que ir embora. Ó, ai, cadê? Meu Deus. Perdi? Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Você nunca tá sozinha. Nunca tá sozinha. Pode ter certeza disso, que papai te ama. E se você tá ouvindo isso aqui tudo hoje, é o cuidado de papai também. Quando ele chama atenção também, é cuidado de papai também, tá bom? Ô, Letícia, a gente ficaria o dia todo mesmo, né? Porque é tão bom falar das coisas do Senhor. E é tão bom de saber que a gente fala as coisas. E que talvez para a maioria não esteja fazendo diferença. Mas se fizer diferença para uma pessoa, já valeu a pena todo o tempo que nós estamos aqui. Então vamos orar então. Pai Todo-Poderoso, novamente nós te agradecemos, Deus, por esse tempo. Agradecemos ao Senhor, ó Pai querido, por nos amar tanto, Deus, e não nos rejeitar, nos aceitar do jeito que somos. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Muito obrigada. Organize o nosso dia segundo a sua vontade. Nos ajude, ó Pai querido, a colocar em prática tudo que temos aprendido. Nos ajude, ó Pai querido, também a ter o coração aberto, o entendimento aberto, para que nós não fiquemos na situação que estamos, para que nós possamos avançar. Nos ajude, Deus querido, a avançar, ó Pai querido. Nos dê discernimento. Nós te agradecemos, te louvamos, exaltamos, entregamos esse dia nas suas mãos. Faça a sua vontade e nós te amamos, papai lindo. Muito obrigada. Amém. Um beijo para você, gente. À noite nós nos veremos novamente para falar um pouquinho sobre... Meu Deus do céu. E agora que eu tô vendo que esse filtro tem uma frase aqui. Que horror, meu Deus. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe você.